Dan Houser, o primeiro dos grandes nomes por trás das mentes brilhantes que deram à luz a uma das maiores franquias de jogos da atualidade. Muitos associam ele e seu irmão Sam Houser como os verdadeiros criadores dessa franquia, mas esta não é toda a verdade. O pontapé inicial se deu um pouco antes com outro nome há muito esquecido. Está preparado para conhecer toda a história de GTA, visitando todos os maiores acontecimentos desde o nascimento do jogo, visitando cada título e explorando os segredos por trás das engines, quem foram os maiores nomes por trás dessa franquia lendária, até chegarmos na ruína da Rockstar, com processos e desligamentos da empresa. Tudo isso nesse super compilado para você se preparar para o grande anúncio de GTA 6. Salve, seus fazedores de jogos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal DHDev Studio. Meu nome é Douglas Henrique e a única coisa que eu te peço é para deixar aqui nos comentários a palavra GTA, para ajudar esse vídeo completaço a alcançar muito mais pessoas aqui no YouTube. E aí, bora? David Jones criou em 1984 o estúdio chamado DMA Design, que publicou jogos como Blood Money em 1989, Shadow of the Beast em 1990 e o famoso jogo Lemmings, que nessa época teve um destaque absurdo. Despertando o desejo em David Jones de aplicar uma inteligência artificial melhorada para simular uma cidade viva, onde o jogador pudesse também utilizar carros. E esta foi a semente de GTA, que foi plantada na mente desse grande programador. Para planejar melhor essa sua ideia, David Jones se uniu a um grande game designer chamado Mike Daly, e juntos estruturaram melhor a ideia e criaram um protótipo para validar se seria realmente um bom game, nascendo assim o protótipo para um jogo chamado inicialmente de Racing Chase. Mas dois fatos acabaram mudando totalmente o rumo dessa história. Primeiro, que a plataforma principal para a qual a DMA produzia seus jogos faliu, que era o Commodore 64, e foi descontinuado em 1994. E o segundo fato foi que a sua publisher, ou seja, a empresa que ajudava nos custos e publicavam seus jogos, a Psygnosis, foi comprada pela empresa em ascensão dessa época, que era a Sony. E com isso, a única escolha restante era buscar uma nova parceria. E nesse caso, a que foi escolhida foi a BMA Interactive. E é justamente neste ponto que o caminho de David Jones e os irmãos Houser se cruzaram, pois os dois irmãos já trabalhavam na BMG, mas em uma divisão voltada para produções musicais, a BMG Music. E por conta do contato com esse lado mais artístico vindo por parte da sua mãe, Geraldine Moffat, que atuava no cinema e teve participações no filme policial Get Carter de 1971, os irmãos, desde a infância, sempre tiveram esse lado apaixonado por produções audiovisuais, sendo obcecados por filmes de todos os gêneros, desde o cult até romances policiais e histórias de faroeste. E foi daí que surgiu a vontade de trabalhar com roteiros e produções audiovisuais, sem contar na capacidade criativa deles, por conta de toda essa bagagem. E sendo assim, logo os irmãos tiveram interesse em migrar para outra divisão da BMG, chamada de BMG Interactive, responsável por criar games, ou seja, o lugar perfeito para eles extravasarem todas as suas ideias malucas. Com isso, houve um encontro inevitável, onde David Jones apresentou aos irmãos Houser o seu protótipo Race and Chase, para eles testarem, jogar e validar a possibilidade de uma parceria. Nesse protótipo, o jogador controlava um criminoso ou um policial em suas perseguições de carros. E definitivamente os irmãos aprovaram o jogo. E a partir desse momento os quatro teriam a difícil missão de fazer um jogo de sucesso pela BMG Interactive. David Jones programando, Mike Daly fazendo todo o level design do game e os irmãos Houser com narrativas, ideias mirabolantes e todo o direcionamento do projeto. O protótipo deixou de ser Race and Chase e se tornou o jogo Grand Theft Auto, o nosso amado
chamado GTA. E as modificações no jogo foram inovadoras para a época, pois o jogador tinha total liberdade para andar livremente em um mapa gigantesco com 3 cidades, Liberty City, San Andreas e Vice City, fazendo a maior algazarra nas ruas das cidades, cometendo crimes, roubando carros, fugindo da polícia, tudo sem nenhuma censura. E resumindo, seu lançamento em 1997 foi um tremendo sucesso por conta do jogo abordar essa temática mais adulta e violenta. E aqui aconteceu algo curioso. Inicialmente, os desenvolvedores eram britânicos, porém a BMG não estava numa fase financeira muito boa, e acabou que no lançamento de GTA, uma outra empresa assumiu a responsabilidade de publicar o jogo na América do Norte, a Take-Two Interactive. Acho que ninguém conhece essa empresa, né? Mas o que rolou a seguir é que, por ser um jogo totalmente inovador e até polêmico por conta de toda essa liberdade nunca antes vistas em jogos da época, GTA acabou sendo alvo de muitas críticas e polêmicas, que só contribuíram ainda mais para a popularização do jogo. E a Take-Two, analisando toda essa situação, resolveu investir e comprar a BMG Interactive, que era a dona do jogo, e renomearam ela para Rockstar Games. E em uma reunião com os irmãos Hauser, eles concordaram em investir pesado em trazer mais conteúdo do GTA para o público, dando o pontapé inicial para a sequência de novos títulos lançados que vieram posteriormente. No fim de 1999, ocorreu o lançamento do GTA 2, que trouxe algumas melhorias com relação ao primeiro jogo da série. Começando por melhorias gráficas, um maior polimento nas mecânicas de gameplay e adicionando novidades interessantes e que foram muito bem aceitas pelos jogadores, como por exemplo as famosas trapaças, onde o jogador poderia fazer comandos secretos e desbloquear armas, carros raros, enfim. As missões também não eram tão lineares, porque agora o jogador tinha total liberdade de escolher qual missão ele faria primeiro, e junto com o sistema de missões secundárias para o jogo. Também criaram um sistema de gangues, onde o jogador escolheria qual a gangue ele participaria, e de certa forma elas reagiam de maneiras diferentes a depender das suas escolhas. Resumindo, o jogo conseguiu inovar e trazer novidades muito atraentes para os jogadores da época. E outra vez, vendo mais um jogo da série GTA cair nas graças dos jogadores, a Take-Two resolveu abrir a carteira novamente. Mas agora foi para comprar a DMA Design e se tornar detentores de praticamente tudo relacionado a GTA. E foi também nesse período que David Jones resolveu sair da DMA Design, pois na época ele queria focar em coisas novas e percebeu que o foco da empresa agora seria totalmente voltado para GTA. E enfim, aqui ele saiu para realizar novos trabalhos em outro estúdio no qual ele fundou. Enquanto isso, a recém-nascida Rockstar Games iniciou seus trabalhos no GTA 3 para o PlayStation 2, e dessa vez os irmãos Hauser saíram do papel de guias e assumiram papéis mais ativos, tomando toda a frente do jogo e assumindo papéis na criação e elaboração das histórias contadas e enredos da trama. Esse foi um dos primeiros jogos a trabalhar uma história mais imersiva, quase como um filme jogado, e até os dias de hoje, Dan Hauser é conhecido como o maior responsável pelo sucesso das incríveis histórias contadas por GTA. Okay. It's my boy. How you doing, Pop? You got yourself a good woman yet? Hey, your mother, God bless her soul, would be turning over in her grave to see you without a wife. I know, Pop. I'm working on it. Para as histórias se tornarem ainda mais imersivas, os gráficos do game também precisavam se renovar. E aqui eles escolheram migrar da perspectiva de jogo 2D para 3D de uma vez. Porém, um grande problema surgiu na mesa para eles resolverem, pois mudar um jogo gigantesco cheio de liberdade como um GTA de 2D para 3D exigiria uma programação extremamente otimizada e capaz de fazer esse mundo gigantesco tridimensional funcionar perfeitamente.
para resolver esse problema, eles convidaram a se sentar na mesa um nome extremamente importante para toda a história da Rockstar, Leslie Benzies. Esse cara era praticamente aquele programador raiz de fato, que resolve qualquer parada com os códigos bizarros. Ele ficou responsável por toda essa parte mais técnica de GTA 3, tendo a difícil missão de fazer esse mundo tridimensional fluir perfeitamente. E aqui, outra vez, foi mais um sucesso incontestável. Ao ser lançado em 22 de outubro de 2001, GTA 3 impressionou todos os jogadores pelos novos gráficos tridimensionais com modelos muito bem feitos para a época. GTA 3 se provou ser mais um grande sucesso, trazendo uma história extremamente interessante e imersiva, mas que não tirava em momento algum aquela liberdade característica que o GTA dava aos seus jogadores, de explorar todo o seu mundo e fazer a baguncinha que quisesse. Fiz uma baguncinha dentro da Califórnia. Os NPCs ficaram muito mais interessantes, com bons dubladores e nas rádios realmente tinham narradores profissionais. Tudo isso para transformar aquele mundo em literalmente uma cidade viva, se tornando um jogo referência para os outros jogos que vieram a ser lançados nessa época também. E obviamente, com todo esse sucesso e um jogo inteiro praticamente pronto em mãos, a Rockstar fez algumas melhorias no GTA 3, adicionando mais modelos de carros, helicópteros, motos, uma história mais imersiva e até falas para o personagem principal, e por fim mudando para uma outra cidade. E um ano depois, após todas essas modificações, em outubro de 2002, GTA Vice City foi lançado, explorando muito mais as grandes máfias do jogo da época. Porém, era chegada a hora de dar a partida para um novo projeto. E durante os próximos 2 anos, a Rockstar iniciou o desenvolvimento do jogo, que seria um divisor de águas até os dias atuais. Pois neste novo título, eles reuniram tudo que vinha dando certo até então e aplicaram de forma melhorada nesse próximo jogo chamado GTA San Andreas. A história do protagonista CJ é uma das melhores histórias de toda a franquia, e o próprio personagem se tornou para muitos o mais adorado e a cara do GTA como um todo. Um personagem carismático, por muitas vezes engraçado e cheio de conflitos pessoais em seus relacionamentos. A história de GTA San Andreas é uma das obras-primas do mundo dos games, com muitos personagens marcantes e bem trabalhados, além do próprio CJ. Dan Houser realmente estava inspirado, criando uma história cheia de altos e baixos, com diálogos, falas e acontecimentos extremamente marcantes. E literalmente o desenvolvimento desse jogo em todos os setores foi absurdamente ambicioso, pois a equipe tinha o objetivo de melhorar todos os aspectos do game, além de aumentar ainda mais o elemento exploração e liberdade nesse novo projeto. O mapa de San Andreas é gigante, contendo 3 cidades, Los Santos, Las Venturas e San Fierro, inspiradas em Los Angeles, Las Vegas e São Francisco, respectivamente. Isso trouxe uma diversidade de biomas para o jogo incrível. Você pode explorar praias, florestas, áreas rurais, a cidade grande, pequenos vilarejos, aeroportos ou até o próprio mar. Tudo isso usando de diferentes veículos, carros esportivos e raros, motos, bicicletas, helicópteros, somando a uma variedade de armas de todos os tipos que você pode imaginar. A escala do mapa do jogo foi totalmente projetada para dar essa sensação de distância no jogador, com um mapa total de 6 km por 6 km. Mas ainda assim, mesmo com esse mapa gigantesco, o jogo não é morto e nem vazio. Muito pelo contrário, ele é vivo e independente do jogador para funcionar. E isso sem contar em todos os locais internos que podem ser acessados pelo jogador dentro dos prédios e casas. Mas criar um mundo grande assim exigiria uma ferramenta poderosa à altura. Então os engenheiros de softwares da Rockstar tiveram que modificar e atualizar a Handware Engine, que foi a game engine usada na criação de GTA 3 e Vice City, e eles atualizaram essa ferramenta para a versão 3.5.0, o que permitiu a adição de texturas mais complexas para os modelos 3D, efeitos visuais e gráficos mais avançados, um sistema de renderização mais completo e melhorado para suportar a iluminação e sombras elaboradas. E graças a todas essas melhorias, a engine conseguiu trazer uma física muito mais realista para a época, e
suportar mecânicas como andar de bicicleta, pilotar aviões e principalmente a mecânica de nadar e mergulhar. Tudo isso sem quedas bruscas no frame rate do jogo. A mecânica de nadar, por exemplo, foi uma mecânica única que até então nunca tinha sido vista nos jogos anteriores devido às limitações das engines antigas. Outro grande diferencial foi a inteligência artificial dos NPCs, Onde é que eu tô? que foi totalmente aprimorada para tornar eles muito mais do que apenas enfeites de cenário, trazendo um certo grau de personalidade e reações diferentes a determinados acontecimentos ao seu redor e um destaque para o sistema de gangues e perseguições policiais mais complexo, como o tão adorado nível de procurado através do número de estrelas em sua tela. Quanto mais crimes você cometesse na cidade, mais forças policiais eram solicitadas para te capturar, até chegar ao ponto de ter um exército com tanques de guerras e helicópteros atrás de um único cidadão. Olha só que loucura. Quem aqui nunca tentou alcançar as 5 estrelas fazendo uma baguncinha que atire a primeira pedra? Todas essas mecânicas e quantidade imensa de dados e arquivos para o jogo carregar só foi possível graças a muitas otimizações. Em uma análise mais detalhada é possível notar técnicas de otimização bem avançadas sendo aplicadas ao jogo. As famosas técnicas de oclusão, por exemplo, como a oclusão de descarte por campo de visão, onde a engine se limita a renderizar apenas o que está no campo de visão da câmera do jogador e desativando da cena do jogo todo o restante que está fora da nossa visão, resultando em um expressivo ganho de performance. Ou até mesmo o uso do famoso LOD, Level of Detail, que é uma técnica aplicada na renderização dos gráficos dos modelos 3D dos jogos e que se ajusta conforme a distância entre o objeto e o jogador. Conforme o jogador se distancia do objeto renderizado, o objeto vai trocando a qualidade da textura, reduzindo o custo de processamento. Por exemplo, os objetos próximos a você usam uma textura muito bem detalhada, mas à medida que você se afasta deles, eles reduzem a qualidade da textura até desaparecer. E para suavizar essa diferença nas texturas dos modelos, é perceptível o uso de neblinas e poeiras no ambiente, o que ajuda a disfarçar esse efeito na prática, de modo que o jogador quase não percebe. E graças a todas essas técnicas, os desenvolvedores conseguiram extrair o máximo que puderam da versão da Renderer Engine e entregaram no lançamento de GTA San Andreas em 26 de outubro de 2004 um jogo lendário, que é considerado um marco histórico até os dias atuais. Northside Rivals, assholes! Come on, quick, go, go! Boston, huh? Ainda em 2004, tivemos o lançamento de GTA Advanced para o Game Boy, que foi uma versão que mais se assemelhava com o primeiro GTA, com uma visão mais top-down, ou seja, com a câmera posicionada de cima para baixo. E esse jogo aqui acabou não chamando tanta atenção assim dos jogadores. Mas em 2005 a história mudou um pouco com a chegada de GTA Liberty City Stories para o PSP. E isso se deve ao fato de esse jogo manter a mesma estética 3D já adorada e muito bem aceita dos jogadores, e praticamente mantendo a fórmula de sucesso San Andreas na jogabilidade. Podemos dizer o mesmo com o próximo jogo, o Vice City Stories, mantendo a mesma fórmula San Andreas de gameplay, com o gancho desse título remetendo ao Liberty City Stories. Porém, uma novidade incrementada nesse jogo foi que trouxeram um modo multiplayer para 6 jogadores, ou seja, aqui foi o primeiro passo da série GTA rumo ao multiplayer online. E o nosso próximo passo agora vai dar um salto de 4 anos.
Pois dessa vez, após uma espera de 4 anos, chegou ao mercado em 2008 GTA 4, sendo lançado para PlayStation 3 e Xbox 360, fazendo um novo marco para a história da franquia. Pois além de todas as características já conhecidas de GTA, esse jogo teve uma melhora absurda no fator gráficos com relação aos anteriores. Um modo multiplayer com até 32 pessoas, onde a galera podia fazer uma bela troca de tiros e usar todos os recursos disponíveis, mas principalmente os jogadores curtiam demais testar a física do game, que é considerada uma das mais realistas e fiéis de toda a franquia, com até mesmo pessoas sendo arremessadas para fora dos carros em acidentes com veículos. O sucesso do jogo foi tamanho que ele recebeu mais 2 expansões, as DLCs The Ball of Gay Tony e The Lost and Demand, o que trouxe ainda mais conteúdo interessante para o jogo. Caralho, tem uma batida ali. Eita. Um tempo depois, eles lançaram um título da franquia GTA para os portáteis, o Chinatown Wars, com personagens orientais enfrentando gangues em Vice City. Porém, a câmera dessa versão, apesar de ser top-down, traz um pouco da perspectiva e profundidade dos jogos 3D, saindo para o Nintendo DS e posteriormente recebendo uma versão para PSP. E outra vez vamos dar um belo salto temporal, pois um novo grande sucesso estava a caminho. Em 2013, após 5 anos de desenvolvimento, GTA V finalmente foi lançado, melhorando tudo o que a gente já conhecia da franquia: gráficos, física, história, multiplayer, tudo foi expandido ao ponto de se tornar esse colosso que conhecemos até os dias atuais, contando a história de 3 personagens diferentes e o modo multiplayer mais completo visto até então, sendo quase que um mundo totalmente à parte e lucrativo, com pessoas investindo rios de dinheiro dentro do mundo do jogo. E ao longo de todos esses anos, desde 2003 até os dias atuais, GTA V recebeu diversas atualizações e melhorias, elevando ainda mais a qualidade desse jogo incrível. Mas a era GTA V, que já duram mais de 10 anos, não foi só flores, galera, pois trouxe consigo também algumas percas significativas. A começar pela saída de Leslie Benzies, que era um dos diretores e maiores responsáveis por essa ascensão toda de GTA, lançamento após lançamento. O que aconteceu foi que após o cansativo desenvolvimento de GTA V, Leslie Benzies resolveu tirar um período sabático, se afastando das suas funções, ou seja, um tempo afastado das suas responsabilidades como diretor da Rockstar North. Afinal, galera, conduzir toda uma equipe para desenvolver um dos jogos mais aclamados e bem feitos de todos os tempos, nem de perto deve ter sido uma tarefa fácil. E até aí tudo bem, seria super normal ele precisar de um tempo de descanso. Porém, a situação se complicou quando a Take-Two parou de pagar as partes de royalties da franquia pertencentes a Leslie Benzies. E somando a mais uma série de divergências que ele teve com os irmãos Hauser, fez com que Leslie Benzies decidisse não voltar para a empresa e ainda processou ela em 150 milhões de dólares referente aos royalties não recebidos. Processo esse que posteriormente ele acabou ganhando a causa e entrou em um acordo com a empresa para resolver toda a situação e acertar os valores não recebidos. Mas uma curiosidade aqui é que Benzies se uniu a mais 2 outros ex-funcionários da Rockstar para fundar um estúdio chamado Build a Rocket Boy. E atualmente eles estão desenvolvendo um jogo extremamente ambicioso chamado Everywhere e que está cotado para ser o principal rival de GTA. Olha só que maluquice. E um dos maiores motivos para isso, além de toda a semelhança desse jogo com GTA, são os diversos ex-funcionários da Rockstar que trabalharam anteriormente no desenvolvimento dos antigos GTAs. Eles foram todos contratados para trabalhar nesse novo jogo, o que gerou mais uma grande treta onde basicamente Leslie Benzies estava contratando
chamando diversos ex-funcionários da Rockstar para trabalhar com ele. E bom, essa é uma outra longa história e eu tenho um outro vídeo aqui no canal que você pode assistir depois, só explicando melhor toda essa situação. Porém, as percas não pararam por aí, galera. A saída mais recente foi a de Dan Houser, anunciada em março de 2020, que outra vez trouxe uma grande preocupação para toda a comunidade, porque basicamente ele e seu irmão Sam Houser são praticamente os chefões da Rockstar, sem contar que Dan Houser teve uma contribuição incomparável para a elaboração das histórias e enredos envolventes que o público tanto adorou ao longo dos anos de lançamento dos GTAs. E sem dúvidas, essa foi outra grande perca significativa. A empresa alegou que os motivos de Dan Houser sair se deu devido a fatores comportamentais, onde ele, enquanto um dos diretores, acabava forçando os funcionários a ficar além do prazo previsto no trabalho, ocasionando inúmeras denúncias de crunch na empresa, ou seja, situações onde os funcionários trabalham de maneira excessiva, acarretando até mesmo em problemas de saúde. Mas também outro grande fator foi toda aquela situação da disputa judicial que envolveu Leslie Benzies e os royalties dele e dos irmãos Houser. Resumindo aqui, galera, foram uma série de situações que se complicaram e levaram Dan Houser também a se desligar da empresa. E praticamente todos esses acontecimentos chatos ao longo desses últimos 10 anos plantaram nos fãs um medo de que GTA 6, que é um dos mais aguardados de todos os tempos, não venha a ser tudo o que estamos esperando, uma vez que muitos dos funcionários e inclusive alguns dos criadores originais do jogo já deixaram a empresa. Mas o fato de que o GTA 6 está há mais de 10 anos em desenvolvimento traz um certo conforto, pois todas as esperas longas trouxeram grandes recompensas até hoje na franquia de GTA. E outro grande ponto a favor da empresa é que recentemente a Rockstar lançou o Red Dead Redemption 2, que foi um jogo com uma qualidade extremamente absurda e já não contava com a participação da grande maioria desses ex-funcionários. Então todos esses fatores estão contribuindo demais para todo esse hype que GTA 6 vem recebendo ao longo dos últimos anos. A Rockstar finalmente anunciou que em dezembro desse ano receberemos um trailer oficial do novo GTA, e com certeza o jogo está mais próximo do que nunca, e logo logo vamos poder tirar as verdadeiras conclusões com o game em nossas mãos. Aqui na descrição do vídeo você vai encontrar os links para os melhores cursos que te ensinam a programar jogos 2D e 3D, modelar, criar música para jogos, pixel art e até edição de vídeos. Confere os links aí e comece hoje mesmo a dar vida às suas melhores ideias. Quem sabe você não cria um próximo fenômeno igual ao GTA, hein? E eu espero de verdade que você tenha curtido esse vídeo. Deu um baita trabalho de pesquisa e edição para deixar tudo mais top possível para você se preparar para o grande anúncio de GTA 6 que vem em breve. E você pode me retribuir se inscrevendo aqui no canal, deixando seu comentário para ajudar no engajamento desse vídeo, ou apenas escrever a palavra GTA aí embaixo nos comentários, que já vai me ajudar demais a alcançar muito mais pessoas aqui no YouTube. E é isso, galera, eu vou ficando por aqui. Forte abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo, hein?